Deu certo a câmera, não deu problema no microfone, assim que funciona. E é no clima natalino aqui com o Timóteo vestido de Vaquinha Noel que nós vamos começar hoje o programa Café com Risada. O Pod Café recebe hoje uma nutricionista que está sendo aí falada pela cidade, fez palestra, está todo mundo falando. Rosilene Rovigatti, seja bem-vinda. É muito obrigada. Bom recebê-la aqui no programa. Obrigada, prazer é meu. Hoje vocês podem perguntar o que quiser a respeito de nutrição, de alimentos. Será que pode misturar manga com leite? Será que beber água olhando para o sol vira a boca? Vocês perguntam o que quiser. Até nutricionista trouxe para vocês aí, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu ver aqui se tem gente, já podem comentando, já podem mandando as perguntas aí. Nós vamos fazer o seguinte. Vou começar, vocês viram que deu problema no microfone no início, mas não tem problema, agora está funcionando direito. É que eu pisei nesse negócio aqui, deu problema da outra vez, né? E como eu sempre esqueço a abertura, eu vou soltar a abertura daqui a pouquinho, então nós vamos começar falando de alimentação e como é que a gente se previne para não fazer besteira fim de ano, vai misturar leitoa com vinho, com cidra, com aquele negócio, depois você abusa na leitoa, depois vira uma leitoa, né? Esse que é o problema de fim de ano. Depois chega janeiro, fica lá chorando, né? Fala, eu não passo nem na porta, lá não passo na catraca da circular. Então nós vamos conversar com a nutricionista. Daqui a pouquinho a gente volta, então é só a abertura, a gente volta. Quer saber como começar bem o seu dia? Comece com Café Zé Mauro. Café Zé Mauro você encontra nos melhores supermercados e padarias. Que tal um cafezinho agora? Café Zé Mauro. Fone 3651-5055. Muito bem, agora sim chegamos em definitivo a nossa Rosilene Rovigatti, nutricionista. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Cris Vaz Evaristo, seja bem-vinda. Já marcou aí a Ana Maria Silvestrini. É assim que vocês têm que fazer, gente. Marca as pessoas para entrar aí na live, para poder participar, que hoje tem bastante informação de qualidade. Adriana Meira, boa noite, Adriana. Foi aniversário seu, né? Foi aniversário da Adriana agora, ontem, antes de ontem. Parabéns, Adriana. A Nice Genari, boa noite. Solange Rodrigues também, boa noite, sejam bem-vindos. Ana Góes, eu te amo. É ela. César Martins, você ama ele. Também mandou boa noite, César. Ivone Nascimento, boa noite. Lidiane Palermo também, boa noite. Gente, manda as perguntas por aí, nós vamos começar já logo de cara. Precisa ser chato cuidar da alimentação? Essa já foi no fígado, hein? Na verdade, cuidar da alimentação tem que ser bom, porque senão a gente não consegue manter. Nós temos essa ideia, né, esse paradigma de que dieta é restritivo, está relacionado ao sofrimento, né? Então a gente ouve muita pessoa falar assim, mas se eu não puder comer, eu vou fazer o que da minha vida? Né? Então a gente tem essa ideia de que você selecionar aquilo que você inclui na sua rotina alimentar é uma coisa sofrida. Então a gente já começa, e esse acredito que seja o passo mais importante, a gente mudando essa ideia de que cuidar da alimentação é uma coisa negativa, é uma coisa sofrida. A gente tem que ter, primeiro, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como que a gente está cuidando do nosso templo? Então a gente já muda essa ideia de que cuidar da alimentação é sofrido, porque antigamente, quando a gente queria fazer uma dieta para perder peso, e até hoje algumas pessoas fazem de uma forma equivocada,
porque a gente tem uma grande quantidade de informação na internet, e aí é bom por um lado, mas por outro lado, muitas pessoas se perdem, porque pega uma parte de um profissional, um ponto de vista de outro profissional, uma informação solta, né? Então a gente já sabe que pra gente ter uma alimentação de qualidade, a gente precisa selecionar os alimentos. E não necessariamente esses alimentos vão ser alimentos ruins. Não necessariamente a gente vai passar fome. Se a gente utilizar estratégias adequadas para o nosso objetivo, e o nosso objetivo deve ser sempre a saúde, eu sempre falo isso para os meus pacientes. O objetivo é saúde. A perda de peso, ela vai vir como reflexo de um corpo equilibrado. Então a gente faz uma composição de alimentos que a gente gosta, que sejam saudáveis, e aí ao longo desse processo de introdução, de ter uma alimentação saudável, porque é para a vida toda, porque a gente também faz isso, né? Então a gente programa um determinado tempo, eu quero perder 10 quilos. Eu tenho até final do ano para perder 10 quilos. E aí a pessoa sua, sofre, restringe, e aí consegue perder o peso, mas logo ela vai retornar àquele peso antigo, se ela não conseguir estabelecer novos hábitos. Então a gente já começa com essa mudança mesmo na mentalidade, que é de ter a alimentação a nosso favor e não como um inimigo, a alimentação saudável. Você comentou a respeito das pessoas procurar em internet, né? O Google é o maior sábio que tem, né? Só que assim, mal comparando, se eu falar besteira você me corrija, mas por exemplo, da mesma maneira que a pessoa sente uma coisinha, estou sentindo uma dor de cabeça com cólica no rim, aí ele põe lá o Google falar para tomar tal remédio, a pessoa se automedica sem passar com um profissional. Sim. Seria a mesma coisa, por exemplo, eu pegar e falar, eu quero emagrecer, a dieta da lua, daí eu viro o Tony da lua, lá fico doidão, porque fica sem comer, come coisa errada, sem passar por um nutricionista, porque eu acredito que cada dieta, é específico para a pessoa, né? Porque você tem que ver que doença que ela tem, alergia. Exatamente. A dieta, ela deve ser sempre individualizada. Então, PC, não que a pessoa necessariamente precisa de um nutricionista. De repente, uma pessoa que não tem condições de todo mês passar com um profissional e ela precisa fazer uma adequação alimentar. Ela consegue fazer sozinha? Então, como que a gente começa, né? Então, a pessoa que está sozinha e quer começar a mudança, o que ela precisa? Comer menos industrializado. Já é um passo enorme para melhorar a saúde. Reduz o que é industrializado, é até um clichê da nutrição, né? Desembalar menos e descascar mais, mas é o que realmente funciona. Isso é legal, hein? Desembala menos, descasca mais. Começa por aí. Se a pessoa tem a oportunidade de consultar um profissional, claro, a gente já sabe, nós temos... eu trabalho com a nutrição funcional, que é a nutrição que visa restabelecer saúde. Então, grande parte das pessoas que eu atendo tem alguma patologia, alguma doença já instalada. E a gente faz esse reequilíbrio, né, do corpo com alimentação e suplementação. Então, você tendo a oportunidade de ter uma dieta feita de maneira individualizada, porque daí você vai considerar vários aspectos metabólicos, né? Você vai considerar qual a doença que a pessoa tem, qual é a rotina, quais são as maiores dificuldades, quais alimentos eu vou colocar. Por exemplo, uma mulher que essa semana eu tive bastante procura nesse sentido, uma mulher que está na menopausa, o que essa mulher pode comer que vai ajudar? Porque a gente acostumou, a gente foi se adaptando à doença, né? Então a gente está achando normal ter dor de cabeça, ter dor nas pernas, acordar cansado, dormir mal. A gente colocou isso num pacote e tomou para si, como se fosse uma coisa natural, e não é. Eu ouço com bastante frequência,
eu tenho depressão, eu sou depressivo. A vida inteira foi assim. Não, você não é. Você pode estar depressiva há bastante tempo. Algo está provocando essa depressão. E a gente já sabe também que é multifatorial. Então a gente consegue, com um cardápio individualizado, trabalhar todas as questões que aquela pessoa precisa. Certo, vamos ver. Boa noite para o meu amigo Luiz Tessarino, lá dos Guardiões. Guardiões, lembrando, gente, se vocês precisar lá, segurança patrimonial, se precisar que faz a festa, se precisar que varre depois da festa, que serve durante a festa, se não tiver convidado e quiser que vai e come na festa, é só chamar, que os Guardiões eles oferecem todo o serviço da parte de laborial, assim, da parte de segurança, a parte de cuidado, de garçom. É só entrar em contato. Vocês estão vendo aí o telefone, tá aparecendo aí também na tela. E o Luiz estava falando do áudio, mas melhorou. César Martins. Lá para baixo tem uma pergunta do Luiz. Eu vi lá. É só mandar um abraço para a Neia Coa, que também, boa noite PC, Ana e doutora Rosilene, parabéns pelo programa de hoje. A Neia também mandou boa noite, seja bem-vinda. Então o Luiz Tessarino perguntou, gostaria de saber o que você acha da injeção que está sendo muito usada para emagrecimento, Ozempic, é isso daí o nome? Sim. O que eu acho? Eu acho Se morrer, emagrece também, só para falar, eu que não sou. Eu acho que o Ozempic tem que ser administrada com bastante cautela. Porque o que nós estamos vendo, né? Uma venda sem critério, né? Nós estamos vendo várias pessoas utilizando sem acompanhamento, sem critério, mas suponhamos que a pessoa esteja fazendo da maneira adequada, né? O que o Ozempic faz? Então a gente tem alguns hormônios, o GLP-1, por exemplo, ela faz esse papel de a pessoa retarda o esvaziamento gástrico. Então a pessoa ingere a alimentação e aquela alimentação vai ficar por mais tempo lá. A gente já sabe que tem vários aspectos negativos. E aí a gente não pode pontuar só os negativos. Então se a gente for olhar, a gente vai entrar na individualidade. Se eu sou a favor, não sou. Acho que o método tradicional de gente utilizar outras estratégias para chegar num quadro de saúde é melhor. Suponhamos que a pessoa esteja numa condição que para ela é o melhor caminho a utilização do Ozempic. A gente já sabe que o Ozempic, esse retardo no esvaziamento, ele causa um desajuste na nossa microbiota intestinal, que a gente já sabe que a microbiota é responsável por várias funções no nosso organismo. A gente tem mais bichinho dentro da gente do que célula no nosso corpo. Então ele traz alguns aspectos. Outra questão importante do Ozempic é que a pessoa que está fazendo uso, ela muitas vezes ela não consegue se alimentar. E aí existe uma perda de peso de maneira descontrolada. Porque quando a gente vai fazer uma perda de peso, nós temos que considerar várias questões. A questão da flacidez, por exemplo. A questão de você conseguir fazer o manejo de perder gordura e manter massa magra, que é o que não acontece com o uso do Ozempic. As pessoas estão perdendo muita massa magra porque ela não consegue ingerir a quantidade de proteína ideal ao longo do dia. Ela não consegue porque ela não está fazendo a digestão. Então ela tem uma perda muito acentuada de massa magra. Acho uma alternativa que pode ser usada se for o único caminho para aquela pessoa. Mas no meu ponto de vista, a gente tem inúmeras estratégias, inúmeras formas de perder peso de maneira mais saudável. Muito bem. Boa noite para Calu,
Calu tá ali, você viu também, né? Manda uma boa noite pra Calu, ela é amiga da Ana. A Tatiana Pereira, boa noite. A Ana Rita Souza. Flávia Gibini, boa noite. Tá toda feliz. Flávia, nós já comentamos de você aqui, que eu falei que você é fã dela. A Flávia, que é paciente sua. Adriana Ribeiro, boa noite, seja bem-vinda também. Sara Martins, seja bem-vinda. O César comentou, né, que o povo quer emagrecer com fórmula mágica, sem mudança de hábitos. No fim das contas, não tem jeito de pegar atalho, tem que ser... Pode fazer o seguinte, você faz o caminho ser mais gostoso, mas dar a volta não tem jeito. Sim, não dá, para dar chapéu não tem como, PC. Porque, PC, nós temos uma questão que é muito, muito mesmo importante, que é a questão da mentalidade. Nós temos um set point de peso. Até por isso que a minha pós é de neurociência, porque a gente tem lá, então você chegou no seu peso máximo, qualquer pessoa, vamos colocar aqui uma mulher que chegou lá nos 100 quilos, foi o peso máximo que ela atingiu. Lá ficou salvo no inconsciente dela que o peso máximo dela é de 100 quilos. Por que as pessoas ficam brigando com a balança? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Porque ela não mudou a mentalidade. Por isso que é tão importante. Porque quando a gente quer dar um chapéuzinho, a gente até consegue ter um resultado. Só que daqui a pouco a gente vai voltar lá para aquele padrão nosso. Nós temos um padrão mental. A gente volta para aquele padrão. E aí a pessoa passa a vida brigando. Então, quando a gente tem algumas estratégias também para mudar essa mentalidade, para que a gente consiga ser prazeroso, né? Então, nós estamos vendo cada vez mais que quando a gente muda a nossa forma de pensar e a gente é capaz de fazer isso, de algumas maneiras, a gente torna o processo mais prazeroso e aí acaba virando hábito, que fica mais fácil depois. E a nutrição como ciência tem evoluído muito nesse sentido também, né? Muito, porque antes a nutrição, eu penso que a nutrição para mim foi um presente assim de Deus. Mas eu penso que cada vez mais vai ganhar espaço, porque antes nós não associávamos a nossa alimentação à geração de doenças. A gente não tinha essa ideia. Então, a gente achava que nós ficávamos doentes aleatoriamente, por genética, ou porque tomou uma chuva, ou porque algo aconteceu que a imunidade caiu. Hoje a gente já sabe que não é assim que funciona, que é igual você. Porque nós somos, e eu falei isso lá na palestra, nós somos negligentes com a nossa saúde. Mas não é culpa nossa, porque nós não fomos ensinados a cuidar da saúde, né? A gente foi ensinado a quê? Ficou doente, vai lá e vai tratar a doença. Várias pessoas que chegam para mim, até esses dias eu atendi uma criança com TDAH, que tá uma coisa muito comum. Então chegou lá para mim com a carta de recomendação do médico, e aí assim, a pessoa quer um resultado imediato, né? Então eu olhei a carta, coloquei aqui e fui olhar para a criança. E aí a mãe falou assim, não, mas é TDAH, tem isso daqui. Eu falei, eu não trato TDAH, eu não trato câncer, eu não trato menopausa, eu trato pessoas. Então, quando a gente começa a olhar para as pessoas, a gente começa a entender os diversos aspectos que levaram aquela pessoa a ter determinado problema de saúde. Então, hoje a gente já sabe que assim como a gente tem vários fatores que geram saúde, a gente tem uma combinação de fatores que vão resultar em doença. E a alimentação é um pilar muito importante nesse processo todo de geração de doença e na nossa busca pela saúde.
Certo, vamos ver aqui, tem uma pergunta sobre, cadê? A Ana Rita falou sobre auriculoterapia. O que ela pôs assim, ó, qual o processo no emagrecimento, né? Esses tratamentos, eles auxiliam também junto com nutrição? Ô PC, eu não tenho nenhum paciente que faz auriculoterapia, então são tratamentos complementares, eu acho que aí tudo é válido. Uma coisa muito importante da gente lembrar aqui é, quando a gente fala de individualidade, é entender o nosso papel na nossa busca e nos nossos resultados, né? Porque como a gente estava falando que a gente não foi educado para tratar a saúde, para ter saúde, a gente não foi educado para assumir a responsabilidade da nossa saúde. Então, se a nossa saúde é o nosso bem mais importante, como você vai, qualquer profissional, chega lá e fala assim, resolve para mim? Então, a auriculoterapia, por exemplo, acredito que seja um tratamento legal, uma coisa que possa agregar, mas quem vai dizer se realmente funciona é a pessoa que vai fazer. Porque de repente a ozonioterapia, que a gente está descobrindo várias facetas muito boas, né? De repente o efeito que tem em você não tem em mim, né? E aí a gente começa esse passo, dá esse passo também muito importante, que é de se auto-observar e de se autoconhecer, para entender o que funciona realmente para mim. Certo. Adriana Ribeiro perguntou, o que você acha da espirulina? Acho ótimo. A espirulina... E o que é espirulina, pelo amor de Deus? Ô, Timóteo, o que é espirulina? O Timóteo come capim, tá magrinho, tadinho. A espirulina é um suplemento de alga que a gente utiliza inclusive para as pessoas que não consomem carnes, porque ela tem um aporte nutritivo. Eu acho bem legal, introduzido numa rotina saudável. É uma suplementação que a gente pode utilizar para ter alguns minerais importantes, vitaminas e minerais. Certo, deixa eu ver aqui. A Flávia falou que é super fã mesmo sua, né? Eu que sou fã dela. Vamos lá. Tem mais aqui. A Flávia comentou que ela aprendeu a gostar do processo. Tudo isso a nossa Nutri conseguiu, viu? Olha que eu era difícil. Você que tá falando, Flávia. Depois ela comenta aqui, ela não pode falar porque é segredo do paciente, né? Não pode contar. Você que tá falando que foi difícil. Né? O PC chegou lá pra mim, sentou e falou assim, ó, eu vou ser a sua paciente mais difícil. Seu desafio. Uma evolução, assim, ó, dar orgulho ela teve. Que é quando a gente muda a mentalidade, né? E quando a gente muda a mentalidade, quando a gente muda dentro, as coisas fora começam a se transformar. Então é a mesma coisa, até a Flávia que tá aí, ela não vai se incomodar de eu falar, a questão da gente ter a nossa rotina. A gente tá numa rotina tão atribulada que a gente começa a querer compensações, né? Então chega no fim do dia, eu quero um doce, eu preciso comer alguma coisa, ou eu preciso beber, né? A gente está vendo que o consumo de bebida alcoólica está muito alto entre homens e mulheres. Chega quinta, sexta, sábado, domingo, e eu atendi uma paciente, inclusive, que ela me falou assim, tá muito difícil para mim, porque sábado é churrasco na minha mãe e domingo é na minha sogra. Então, assim, quando a gente começa a querer mudança, se eu permanecer com as ações que eu tenho, eu não vou ter mudança. As ações que eu tenho me levaram a como eu estou. Se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. E aí não é dizer, nunca mais, não vou no churrasco, não é isso. De repente, a sua mãe também pode entrar numa alimentação saudável. Você pode ir fazer um almoço legal, que seja saudável, pode comer a carninha de churrasco, mas eu bebo só de quinta a domingo. De quinta a domingo não dá. De quinta a domingo, é metade da semana, né? Aí assim, eu como pizza só de sexta, aí sábado é o churrasco, no domingo a gente almoça não sei onde. Então,
Se a gente realmente quer resultados diferentes daquele que nós temos, nós precisamos de ações que vão resultar naquilo que nós queremos. A pessoa é um Opala com motor V8, né? Você enche o tanque num dia, no dia seguinte já tá vazio, tem que encher de novo. Aí depois quer reclamar e fala que não consegue o objetivo eu não sei porque que eu não emagreço, né? Eu não sei porque que eu não tenho a saúde em dia, né? O Luiz Tessalini agradeceu pela resposta lá da injeção lá do, como que é o nome lá? Ozempic, né? E Ozempic parece o nome de uma cidade lá da Alemanha, né? Ozempic, né? Vamos lá. E ele falou que ele também acredita que não tem milagre nem remédio que substitui o hábito alimentar. E ele acredita que após o uso vem o pior. Tudo que entra no corpo ataca o fígado também, né? Passa pro fígado. Ataca, que eu digo assim, passa por lá e se for em excesso faz mal. Ô PC, hoje nós, graças a Deus, temos essa visão integrativa, né? Então, a gente já sabe que tudo que tem no nosso corpo sofre impacto daquilo que a gente coloca para dentro. Eu vou dar um exemplo para você de uma paciente minha idosa, que eu atendo ela em casa, porque há 6 meses ela estava acamada, 79 anos, 48 quilos. Então, na carta de recomendação do profissional de saúde que acompanhava ela, estava lá: desnutrição, demência, Alzheimer, anemia e tinha mais alguma coisa. Eu cheguei lá, ela não falava, ela estava tomando remédio para dormir, então isso estava deixando ela muito para baixo durante o dia, assim, ela não levantava mais da cama, porque ela tem 79 anos. E assim, 79 anos, para quem já está numa rotina saudável, mas para quem não está, então o corpo vai sofrendo os efeitos do tempo, né? O que aconteceu? Essa senhora teve há 5 anos um problema de digestão, então ela estava com dificuldade de digerir os alimentos. E eu gosto muito de contar a história dela, porque é uma transformação tão maravilhosa, porque eu cheguei lá, ela não conversava, ela não saía da cama, ela estava fazendo as necessidades, estava usando fralda. E aí quando a gente vai ver, então, ela tem uma anemia, ela tem sarcopenia, né? Porque perda de massa, porque não exercita, o músculo vai embora. Há 5 anos, a filha dela relatou que ela teve um problema de digestão. Começou a ter problema, comia, não conseguia digerir. Naturalmente, a nossa produção de ácido gástrico, ela vai sendo reduzida ao longo do tempo, conforme a gente vai envelhecendo. Foi a um profissional que deu para ela o Prazol da vida. O que o Prazol faz? Então ele reduz a nossa produção de ácido gástrico. Ela já estava com uma redução, ela já não estava conseguindo digerir. E além disso, o Prazol ele faz uma camada entre a mucosa, na mucosa do estômago, para que o ácido não fique naquela mucosa. Só que quando ele faz isso, ele impede a absorção de nutriente. Então, quer dizer, essa senhora que já não tinha dentes para começar a digestão ali na boca, estava ingerindo, estava chegando no estômago, não estava digerindo a comida parada, ela não tinha fome, porque a comida estava ali. Não digere direito, o intestino não funciona direito, não tem absorção. Entra em carência nutricional. Olha como uma questão simples que poderia ter sido resolvida. Anemia. Não absorve ferro, não consegue digerir carne, não absorve ferro. Demência Alzheimer, falta de B12. A B12 que faz a bainha de mielina não tem demência Alzheimer. Remédio para... Não estava dormindo, porque eu não estava digerindo. E é legal, as pessoas que estiverem aqui ouvindo a gente, já começa a perceber se não dorme bem, olha para a sua digestão. A nossa digestão está muito relacionada à qualidade do nosso sono.
Não estava conseguindo dormir, claro que não estava. Tava o organismo todo bagunçado. Remédio para dormir, estava atrapalhando ela no outro dia. Deficiência de vitamina D, que é um imunomodulador, porque estava na cama, não tomava sol. Então, olha como uma coisa vai trazer. E aí, o que é importante? Medicamento tem que ser utilizado em alguns momentos. Imagina a pessoa faz uma cirurgia, não estou falando que não é importante. A pessoa faz uma cirurgia, não tem uma anestesia, não tem um medicamento. Mas nós inserimos o medicamento na nossa rotina, assim, ó, ficou banalizado. Qualquer coisinha, vai lá e toma remédio. E remédio tem efeito colateral. Então a gente precisa ter respeito pelo nosso corpo, é respeito pela nossa vida, né? Pelo nosso tempo. E aí assim, ó, quando a gente identificou que estava acontecendo tudo isso com ela, e a gente começa a corrigir, e assim, com 6 meses que a pessoa sai da cama, tira a fralda, conversa, tem fome. Então assim, ó, é uma coisa que é tão maravilhosa, que isso me alimenta demais. Por isso que eu falo, é um presente tão grande, que eu tinha que filmar. Falei até pra Flávia dessa senhora, aquele dia da palestra, porque é um presente tão maravilhoso, porque ela não estava vivendo, ela estava sobrevivendo. E pra onde que ela ia ser se ela continuasse do jeito que ela estava? Entende? Então, a gente tratar sintoma, a gente não resolve a causa. Pra gente tratar, a gente precisa ir na causa. Pois é. Mas para chegar nesse, tudo isso que você falou aí, né, porque a gente bate o olho e fica só pensar, coitado, não sei o que. E aí eu acho importante que o profissional tenha essa visão para poder ver. Porque, assim, você falou que é uma coisa pequena que chegou em tudo. Agora, para consertar isso não é uma coisa pequena. Aí teve que voltar a fazer um baita de um tratamento, né? Deixa eu mandar uma boa noite aqui pro Paulo de Tarso Nishi. Conhece? Conheço o Paulo, me acompanha lá no Instagram. Paulo, seja bem-vindo. Ele é aqui de Pinhal? Campinas. De Campinas. Seja bem-vindo. Muito obrigado por participar aqui do programa Café com Risada. Quiser mandar pergunta, pode mandar. Daqui a pouquinho a gente vai ter sorteio aqui do pastel do Zambelli. Eu trouxe um nutricionista aqui, né? Só para enganar, né? Só para enganar. Nutricionista só para falar amém. Vamos meter pastel do Zambelli. Nós vamos meter como é o nome lá? A panqueca do Vanilla Ice Gourmet. Nós vamos fazer de tudo aqui. A marmita do Du. Nós vamos fazer de tudo. Só comer com moderação. Só comer com moderação. De equilíbrio. Exatamente. Né? Então vamos lá. História maravilhosa. Foi a Ana que falou. O César falou. O César marcou o William Braulio Dias Ferreira também para acompanhar aqui. A Tânia tem uma pergunta. Mais para baixo, depois do A Tânia Moraes de Souza? Isso. É que ela fala da nutrição Tá falando assim, olha, fale sobre a nutrição. A Tânia Moraes de Souza, muito obrigado pela participação. Falar sobre nutrição na endometriose. Endometriose. Oi, Tânia. Endometriose. A gente vai voltar, porque o que a gente descobriu, né? Uma resistência à insulina, um pré-diabetes interferindo, né, na formação e na inflamação desse endométrio. Então a gente tem alguns protocolos para endometriose, e aí a gente vai voltar, porque é importante a gente ter o histórico do paciente, né? Desde quando esse paciente começou a desenvolver algum problema. Porque quando você começa a puxar as coisas, você vai ver que as doenças, elas não se desenvolvem da noite para o dia. Começou lá atrás. Então a gente começa a identificar quais os sinais e sintomas que esse paciente tinha e o que foi que chegou, que ela fez. Porque se a gente já tinha vários sinais e foram tratados de forma a não identificar a causa, a gente vai buscar a causa. Então a gente precisa do histórico. Mas, muito importante, é claro que a gente tem que olhar a relação tireoide, produção hormonal, mas sempre, para qualquer doença. Porque pensei que eu atendo, quando eu comecei, eu tinha pensado em nichar o meu atendimento. Então eu pensei assim, eu vou atender só
pessoas com câncer, só mulheres na menopausa. Por quê? Pela necessidade de ter que estudar diversos assuntos. Mas quando eu fui percebendo que quando a gente devolve o equilíbrio para o corpo, para as células, porque as nossas células são renovadas. Então a cada 2 meses temos células novas. Ah, mas se a pessoa está doente, por que se renova? Por que ela continua doente? Porque ela continua com os mesmos hábitos, com a mesma alimentação. Se ela mudar, vai mudar. Então, quando a gente começa a reequilibrar o corpo, que a gente começa a ter renovação celular, replicação adequada, a gente trata todas as doenças. Todas. Porque a gente não está tratando a doença, a gente está tratando o corpo. A gente está fazendo uma replicação adequada, a gente está vendo células saudáveis vindo, e as células saudáveis vindo, elas vão pelo corpo todo. Porque o que a doença é um desequilíbrio que vai aparecer em qualquer parte do corpo. E a gente considera hábitos e considera a genética. Mas hoje a gente já sabe que a gente liga e desliga a genética com os nossos hábitos, né? Mas o tratamento da endometriose é complexo? É super possível. Super possível de a pessoa ter uma vida normal, sem ter dor, sem ficar sofrendo, porque muita mulher sofre com endometriose. E aí tem que ver qual tratamento essa mulher recebeu até agora, ou está recebendo, né? A questão hormonal, como que tá, e a gente entra, primeiro passo, no primeiro mês que eu atendo, eu não dou suplemento, nada. A única coisa que a gente muda, a não ser que a pessoa esteja com uma carência muito acentuada, a gente vai mudar é a alimentação, é a comida. Por quê? Nesse mês a gente vai ver, só com a mudança alimentar, qual que foi a diferença que essa pessoa teve? De tudo. De sono, de digestão, de bom humor, de disposição. Então, esse primeiro mês é mudança alimentar. Então, para a endometriose, assim como para todas as questões, a mudança alimentar é o primeiro passo. Né? A mudança de hábito. Vamos colocar hábito porque a gente precisa de uma hidratação adequada, né? E todos os fatores que geram saúde. Mas analisar caso a caso e controle de carboidrato. Controlar carboidrato também. Carboidrato é arroz, arroz, pão, farinha, macarrão, batata, né? Farinhas refinadas, mesmo a farinha integral. Por isso que a gente tem que considerar as individualidades. Mas carboidrato no geral é isso. É o pãozinho que o povo mais sofre para tirar, é o pãozinho. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Irene Francisco, que falou que está aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Seja bem-vinda, Irene Francisco. Também o Valdemir Moraes mandou até um beijo para nós aqui. Ah, meu tio. Lá, ele mandou um beijão aqui. Também, quem mais aqui? Vamos ver. Travou a imagem. Travou a imagem? Agora voltou. Não, voltou. Voltou. Não pode travar a imagem, não. Foi muito rápido. Vamos ver. A Calu fez uma pergunta, depois a Flávia também fez, deixa eu fazer da Calu, depois a da Flávia. Calu, gostaria de saber se com o passar dos anos o paladar muda. O nosso paladar muda. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, as nossas papilas, elas vão reduzindo, então a gente sente menos sabor. Por isso que é tão importante, porque quando a gente mantém a gente mantém a saúde inclusive do paladar. E aí é muito legal essa questão de falar do paladar, que o paladar ele é adaptável. Então, por exemplo, várias pessoas se forem olhar ao longo da vida, eles dizem, eu não gostava de cebola, agora eu gosto. Eu não gostava disso, agora eu gosto. Então, o nosso paladar ele é adaptável. Então, a gente pode utilizar isso a nosso favor. Né? Então, uma pessoa que não tem hábito de comer fruta, verdura, legume, e aí ela... Porque o que acontece, PC? Eu vejo principalmente com as crianças. Então, quando eu recebo criança lá, a mãe fala assim, ele não gosta de salada, então eu nem faço. Então, se não faz, ele nunca vai gostar.
Porque a gente tem sempre que oferecer. Ah, ele não gosta de cenoura, então eu nem compro cenoura. Não, precisa comprar, precisa fazer e precisa oferecer de diferentes formas. Faz ralada, pica de rodela, cozinha, dá crua, faz carinha. A gente oferece porque primeiro impacto é aquilo que a gente está vendo no prato, né? E aí, para nós adultos, a mesma coisa. Eu não gosto de chicória. Mas se você não se propor a gostar, você nunca vai gostar. Então você tem que se oferecer. Compra chicória, excelente para a saúde. Saúde intestinal, então, maravilhoso. Compra e come. O paladar ele vai diminuindo sim. E o que acontece? Com o passar dos anos, diversas questões, inclusive deficiências nutricionais que a gente vai tendo, porque a gente não vai suprindo essas demandas conforme a gente vai envelhecendo, vão interferir no nosso paladar. E aí a gente tem aí vários relatos de pessoas acima dos 55 anos inapetentes, que é aquela pessoa que não tem fome. Não tem fome. Então às vezes você vê a pessoa tá velhinha, tá com sarcopenia, tá com osteoporose, e ela não consegue comer. Principalmente as proteínas, que é o que vai garantir essa manutenção de massa muscular, né? Então a gente tem várias questões para olhar, a questão da dentição do idoso, a gente tem a questão do paladar propriamente dito, a questão da digestão, como está funcionando esse corpo no geral. Quando o corpo está equilibrado, a gente tem um paladar melhor, a capacidade de sentir o gosto, né? Certo. Isso quando a gente não come um negócio que a gente queima a língua, aí não sente mais gosto de nada. Aí já quer meter o pé em tudo. Ou tem Covid, né? O Covid é que tira o paladar de várias pessoas até agora. Né? E não recupera, né? Algumas pessoas sim. É porque a gente precisa de uma suplementação específica, né? Eu suplemento, até essa semana uma paciente minha estava com Covid e ela me mandou, toma isso aqui! Porque corticoide, né? Aí eu falei pra ela, eu tenho um protocolo de pós-Covid, porque a gente tá vendo que o Covid tá deixando aí várias questões, né? As pessoas estão, por exemplo, esquecendo as coisas, a pessoa se recupera da gripe, né, que agora é um gripão, né, mas aí ela fica cansada, ela fica sem disposição nenhuma, fica com dor nas pernas, a gente tá vendo que tá deixando várias sequelas. Até agora, embora tenha mutado muito o vírus, a gente tá vendo várias sequelas, então a gente precisa de uma suplementação, porque durante o Covid o nosso corpo utiliza mais, né, o que a gente tem de nutriente, e aí depois a gente precisa repor. Certo, mas quando você fala suplementação, não necessariamente medicamentosa, pode ser... vitaminas e minerais. Mas também de alimentação. De alimentação. Não, eu utilizo uma dose adicional. Tá. A gente faz uma alimentação mais leve, uma alimentação mais nutritiva, porque o Covid também pega a questão do sistema gastrointestinal, né? Interfere bastante na questão do intestino. Você vê que algumas pessoas relatam diarreia durante, né? E então a gente faz uma alimentação mais nutritiva, mais leve, mas eu dou sim uma suplementação durante, para ter uma recuperação mais efetiva, mais rápida, né? Porque tem gente que sofre. E se for necessário, uma suplementação no pós-Covid para evitar essas sequelas. Situações extremas pedem medidas extremas aí para fazer. E depois no dia a dia já cria o hábito de ter uma alimentação melhor, um hábito bom. Flávia Gibini tinha perguntado então, na verdade ela pediu para você explicar um pouquinho sobre aquelas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e depois que fez, porque para fazer tem que seguir todo um protocolo. Aí depois que faz, conseguiu o que queria, some do nutricionista, desaparece, né? E aí vai viver a vida que ela acha que conseguiu lá, mas sem acompanhamento. Então, para você explicar um pouco disso, do pós-cirurgia. Sim, o PC, a bariátrica,
é um assunto assim que eu até gosto quando a pessoa chega para mim com a prescrição, já com a recomendação para bariátrica, porque eu tenho a oportunidade de tirar essa ideia da cabeça dela. Que é uma questão também de a obesidade não é o problema. A obesidade é um sintoma. Embora a obesidade seja classificada como doença crônica, a obesidade não é a causa. A obesidade é só um sintoma de um corpo, de uma mente que está em desequilíbrio. Então a gente precisa olhar para essa pessoa, entender por que ela está obesa. É a questão genética que teve gatilho, que desencadeou essa obesidade, esse desenvolvimento da obesidade. A gente sabe que a compulsão alimentar tem várias facetas importantes para a gente olhar. Então, por que a pessoa vai tirar parte do sistema gastrointestinal para resolver um problema, se não foi o sistema gastrointestinal o responsável por esse problema? Você vai tirar a parte do seu intestino, do seu estômago, que estão saudáveis, se não foram eles os geradores do problema. Então a gente precisa olhar sempre para a causa. O que desencadeia essa obesidade? Porque a pessoa fez a bariátrica. A gente já sabe também que a bariátrica traz aí o pós, traz várias questões que a gente precisa olhar com carinho, que é a questão de depressão, que é a questão de carência nutricional, porque diminuiu a área de absorção de nutriente, porque tirou a parte, a pessoa fica carente, e aí essas carências nutricionais vão trazer problema, como osteoporose, depressão, vários. Aí, durante um período, ela precisa adotar hábitos saudáveis. Se ela adotasse esses hábitos antes da cirurgia, ela não precisaria da cirurgia. Por que a pessoa tem reganho de peso? Porque ela não tratou a causa. Foi lá, mexeu na estrutura física. A causa continua lá. Então ela não resolveu a causa e ela trouxe mais demandas para se olhar. Então a causa continua lá e agora a gente tem outras questões importantes para olhar. É como o Paulo comentou aqui, que as pessoas, muitos que fizeram bariátrica, voltaram a engordar, pois eles largam tudo achando que só a cirurgia já resolveu, sendo que é só o começo do processo. Porque antes é um meio de chegar até a cirurgia é o começo do processo. É bem isso, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tá, o áudio tá bom, Paixão? Aqui tá tranquilo, não Tá. cortado não. Certo. Tem uma pergunta aqui. A Leonilda Correia, boa noite. Muito obrigado por acompanhar, viu, Leonilda? Obrigado por estar aqui com a gente no Café com Risada. Tem a Fátima Montagnoli, também boa noite. Ela pediu para perguntar o que seria bom para colesterol e triglicérides. Ótimo, porque colesterol e triglicérides, quem não tem, o que é igual eu, cabelo, eu que não tenho cabelo, né? O que é bom? Então, primeiro, para a gente saber o que é bom, a gente precisa entender qual é a causa que eleva o colesterol e triglicérides. Qual é a causa principal? Carboidrato. A gente vai voltar lá. É açúcar, é pão, é macarrão, é arroz, é batata. É isso que aumenta colesterol e triglicérides. Então, como que a gente resolve? Reduzindo o carboidrato, consumo de carboidrato. E aí, PC, a gente tem algumas coisas que ajudam, né? Então, a gente pode tomar um ômega 3, que vai ajudar a reduzir o carboidrato. A gente tem alguns combinados de suplemento que podem ajudar nesse processo. Mas o principal é diminuir a ingestão de carboidrato, que é pão, arroz, macarrão, reduzir as quantidades. Cevada tem carboidrato também. Você tomar cerveja é igual você beber pão.
É puro carboidrato. Tá vendo? Põe manteiga na cerveja e toma, né? Já... Mas pode fazer, então pode reduzir a ingestão de carboidrato, né? Diminuir as quantidades que está comendo e aí associar um ômega 3. Pode tomar um ômega 3 de 1 miligrama, por exemplo, todos os dias. Tá, vamos ver aqui também. Valdemir, seja bem-vindo, muito obrigado por participar. Ele falou uma coisa interessante que me interessou, porque eu gosto disso também. Ele falou que consome todos os dias cúrcuma pela manhã, uma colher de café. Essa dosagem está correta? Cúrcuma ou açafrão, né? Que é Sim. Cúrcuma ou açafrão da terra, né? A gente tem aí como um anti-inflamatório natural, que todos deveriam consumir. Mas a quantidade, que a gente sabe que se a gente manda manipular ou se a gente compra, você sabe quanto que tem de concentração nesse suplemento. Mas se você está fazendo de maneira natural, que é consumindo a raiz, a gente não tem como quantificar. Então, geralmente, sim, se for o pozinho, a gente recomenda uma colherinha de café, mas a gente não tem como quantificar a quantidade de curcuminoides, que é a substância que é anti-inflamatória que tem na cúrcuma. De qualquer forma, vai fazer bem, mas a gente não consegue quantificar quanto tem, né? Certo. Eu falo porque eu, né, Paixão, cúrcuma se não tem em casa eu nem cozinho. Tudo que eu vou fazer de comida vai molho. Se eu for fazer arroz eu ponho, se eu for fazer salada eu ponho no tempero. Eu ponho na pipoca, fica gostoso. Também. Você já colocou. Não, Já a Larissa. A Larissa colocou, né? Já. Mas eu nunca coloquei. Fica gostoso. A salada eu gosto de colocar cúrcuma, eu gosto da páprica defumada. Eu faço o meu supermercado lá nesses lugares que vende temperinho assim, então eu gosto de colocar um monte de coisa. Ótimo, esses temperos naturais são maravilhosos, né? Eu gosto muito mesmo de pegar e fazer a salada, porque eles falam que a salada tem que ser colorida, mas também tempero. As pessoas pegam e fazem a salada hiper colorida e pegam o tempero pronto do supermercado e aí ferrou com tudo. Porque é uma delícia, né, PC? Vamos combinar. Mas eles fazem para vender, né? Tem que colocar mesmo, delícia. Porque o que acontece? A gente precisa ter a consciência de que esses produtos alimentícios são hiperpalatáveis, propositalmente. Então eles fazem já para despertar na gente, quando você põe na boca você fala, nossa, que delícia, para você comprar mais. Então é aquele prazer imediato pelo alimento. Você associa esse prazer imediato que aquele alimento te trouxe, então você vai querer comprar mais daquele alimento. Aí estão os molhos, né? Todos os industrializados de alguma maneira têm algo para despertar esse prazer, essa fonte de prazer na gente. E aí, quando você limpa a sua alimentação, seu paladar fica limpo também. Então você fica mais sensível. Eu vou falar para você, e você fica mais sensível em todos os sentidos. Quando você limpa a alimentação, você vai lá e come uma coisa que não está na sua rotina, uma coisa que não é saudável, ela vai te trazer consequência. Eu fui comer esses dias, não vou falar o nome porque, né? Vai que não é patrocinador, Vai que patrocinar é. eu falo. Mas tava tão salgado a porção que a gente pediu. O objetivo do quê? Da pessoa ficar bebendo, né? Então a pessoa senta, vai comendo e precisa beber. Eu deixei a porção inteira, que eu não consegui comer. Antigamente talvez eu comesse e ainda bebi um negocinho junto. Mas hoje, como já acostumei o meu paladar, eu comi um pedaço daquilo, pra mim tava insuportável, não consegui comer, a porção ficou inteira lá. Isso acontece. Você falou, o paladar ele vai se acostumando mesmo, vai né? limpando, a gente fala que é limpo mesmo. A Adriana Ribeiro falou que a ansiedade dela acontece mais à noite, ela fica maluca por doce.
né? E tem isso mesmo, a ansiedade liga com doce. Sim. Que é? Tem um pontinho aí, a gente vai vendo vários pontos que a gente vai... De manhã, a gente tem o hormônio do estresse, que é um hormônio que o cortisol se eleva de manhã para que a gente desperte, que é natural, né? Só que a gente tem aqui no Brasil um hábito que é acordar e tomar café preto em jejum. E o que a gente faz? Quando a gente faz isso... Tô rindo porque é o que eu faço. Eu também fazia. Brigo até hoje. O café, ele faz essa produção nossa de cortisol ser interrompida. Então, você que produziria o cortisol para te manter acordado, desperto, disposto ao longo do dia, quando você toma um café, você interrompe esse processo. E aí, daqui a pouquinho, você vai precisar de outro café. Por quê? Porque você não fez o ciclo de produção que você precisava para se manter acordado, desperto. Você fala assim, nossa, eu tô tão cansado, eu preciso de um café. E daí toda hora você recorre ao café. À noite, a gente vai bagunçando esse ciclo hormonal. A questão da ansiedade à noite pode ter relação com a produção do hormônio. Então a gente precisa regular esse ciclo. E aí chega à noite, quando a pessoa fica num estado de necessidade de prazer, ela vai buscar inconscientemente no alimento, no doce, essa vontade louca de comer, porque ela vai receber o prazer imediato que o alimento vai proporcionar. E o doce tem isso mesmo, dá um boom na açúcar, né? O açúcar já... Inclusive, aqui a Calu estava falando, só que assim, só voltando um pouco, a Fran, boa noite, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda. Que o pessoal vendo aqui vai aparecendo. A Calu comentou que ela acostumou com menos sal e quando a comida está salgada arde até a língua. Mas é assim mesmo. Ela falou que na casa dela acabaram tirando bastante o sal. Até que ponto o sal é importante e o quanto que ele faz mal? O PC, o sal foi tido como vilão por muito tempo, né? Principalmente para quem é hipertenso. Hoje a gente já sabe, inclusive, que ficar sem o sal é mais prejudicial do que tê-lo. Então o ideal é a gente consumir o sal. E aí o que acontece? Nós temos aí uma possibilidade de obter aquilo que nós precisamos do sal, né, que é o iodo, né, o mineral que a gente precisa, a gente fazer o uso do sal grosso. Porque o sal grosso, ele preserva essas propriedades que a gente precisa, porque a gente precisa do sal. Então, se a pessoa, por exemplo, retira completamente o sal, porque eu mesma tendo várias pessoas que são hipertensas, que recebem a recomendação de retirar o sal. A gente já sabe, hipertensão tem a ver com resistência à insulina. De novo é o açúcar, de novo é o carboidrato. Não é o sal. Claro, o sal, a gente está num quadro de hipertensão descontrolado, a gente precisa sim ter cautela com toda a nossa alimentação e sim com o sal. Mas não é o sal que vai causar hipertensão arterial. Não é. Inclusive o sal vai nos fazer falta. Então a gente já está vindo algumas recomendações para ingerir água com sal. A gente já está tendo essa recomendação para os profissionais que tratam pessoas, né? De colocar uma colherinha de café em 1 litro de água e tomar o sal integral, que é o sal que preserva os nutrientes que a gente precisa. O sal integral custa R$40 o quilo e realmente é mais caro. E aí, como alternativa, o que a gente pode fazer? Comprar o sal grosso, aquele de churrasco. Alguns a gente precisa observar lá na composição, o que tem lá naquela composição. Se a gente tiver ferro cianeto, então tem que anotar, ferro cianeto não compra.
Então a gente compra o sal grosso, bate no liquidificador para ele ficar refinado. Eu faço isso na minha casa. Põe no saleiro e utiliza normalmente. Inclusive dá para bater com várias, você que gosta dos temperos, eu bato com várias ervas desidratadas, né, para você não correr o risco de estragar depois. Mas eu bato com manjericão desidratado, com louro, com orégano. Então eu coloco lá, eu compro o sal Lebre, que é uma marca que não tem o ferro cianeto. E aí, que a gente consegue aqui em Pinhal, inclusive, porque a gente facilita a vida das pessoas, porque senão a pessoa fica desnorteada procurando na internet, não acha, vai pagar caro mesmo do sal. Então, compra esse sal grosso, põe no liquidificador, bate pouco, não coloca o saquinho inteiro, porque senão o liquidificador fica patinando ali. Põe um pouco, coloca os temperos que gosta, as ervas desidratadas que gosta, e bate, depois coloca no saleiro e utiliza aquele sal normalmente. Vou bater com cúrcuma. Vou bater com açafrão para ver ficar um sal amarelinho assim, né? O pessoal tá fazendo umas perguntas aqui que eu tô gostando de ver, olha só. Deixa eu só... A Fran fez a pergunta lá. Se a gente fazer o regime intermitente faz mal à saúde? Já fiquei mais de 18 horas sem comer. A Fran ficou 18 horas. A Fran, eu não sei quem é a Fran, mas Fran, não faz mal. Nós temos algumas estratégias, né? Não existe hoje falar assim, tal dieta é a melhor que tem. A gente já sabe da Mediterrânea, que é ótima, né? Que a gente tem muito azeite, a gente tem essas gorduras boas, né? O abacate, a gente tem o peixe. Mas a gente precisa considerar sempre a individualidade e o propósito. Qual é o propósito? Porque no intermitente a gente já sabe, passado 14 horas, a nossa renovação celular começa a ser melhor. A gente tem uma produção de energia celular melhor. Então, qual é o propósito? Tem que avaliar. Tem diabetes? Tem algum problema de saúde? Está sendo acompanhado? Como que está sendo quebrado depois desse jejum também é muito importante, mas a gente já sabe que o intermitente é excelente para a saúde no geral. Se for uma pessoa considerada saudável, se estiver fazendo de forma acompanhada e se estiver fazendo a quebra desse jejum de maneira adequada, com gorduras boas, proteína de qualidade, carboidrato de baixo índice glicêmico, né, que são os complexos, saladinha, é excelente para a saúde. Muito bem. Deixa eu ver aqui, o Paulo de Tarso falou que o mal dele é o café depois da água. Depois até a carinha triste ali. Toma água e depois toma café por cima. Pelo menos ele toma água, que já é um passo, viu, PC? E falar em água, Ivone Nascimento. Ivone, eu tava sentindo saudade de você, né, Paixão? A gente falou que a Ivone não aparecia mais. Ivone, seja bem-vinda. Ela falou assim, que ela toma água com limão em jejum. Quais os benefícios da água com limão? Olha, PC, passo isso para todos os meus pacientes. Todos. É bom mesmo? Excelente. Olha. Porque a água com limão, além da gente ter... Quando a gente acorda, o ideal é a gente se hidratar. Porque a gente passa o período da noite sem água e a gente desidrata, dormindo. Então, o ideal inclusive, existem alguns protocolos para você ainda na cama tomar, você toma, senta, bebe a água e continua deitado. Para o intestino é excelente. Mas o que a gente tem de recomendação acordou 200 ml de água até chegar em 500. Tem gente que tem dificuldade de tomar água quando acorda. Então, se tiver dificuldade, começa com pouco, meio copo, aumenta para 1, compra o copão. O ideal é conseguir tomar meio litro de água quando acorda, para reidratação. Quando a gente vai tomar água com limão, a gente está hidratando, a gente aproveita a vitamina do limão, a vitamina C, né? Que ajuda na nossa imunidade, que é benéfica para várias coisas na nossa saúde. E a água com limão, ela também favorece a nossa digestão. Quando a gente favorece a digestão, a gente favorece a produção do ácido gástrico, a gente tem uma digestão melhor,
Logo, a gente tem uma absorção melhor, a gente melhora num todo. Certo, a Lurdinha Tubardini também está perguntando aqui. Lurdinha, seja bem-vinda também. O que acha? Não. Fez a pergunta do... Ela fez a mesma pergunta também, do Ozempic, né? A gente já comentou, Lurdinha, do Ozempic e Ela está fazendo uso, será? eu acho que não, acredito que não, porque pelo que eu conheço ela, acho que ela nem precisa do Ozempic, né? Porque ela já é magra, não tem... Porque o Ozempic é para redução, para perda de peso. Acho que no caso dela não. Né? A Calu falou que a primeira coisa que ela faz é agradecer a Deus e beber um copo d'água. Muito bem, ela faz o melhor de tudo, que é agradecer, né? A gente tá num hábito, PC, que as pessoas... Então assim, quando a gente vai falar de saúde, a gente tem que reunir os fatores geradores de saúde. Quais são esses fatores? Então a gente tem aí alguns pilares, que é a alimentação saudável, a gente tem a questão da hidratação. Tem gente que não toma 2 copos de água por dia. Não tem como controlar pressão arterial sem água. A pessoa toma remédio para hipertensão e não bebe água. Então a gente tem a alimentação, a gente tem a hidratação, que é importante. Em média, 35 ml por quilo de peso. Então você pesa 60 quilos, faz vezes 35, vê quanto que você tem que beber de água por dia. Eu recomendo sempre para os meus pacientes lá, comprar uma garrafa de 1 litro ou 2, preferencialmente de vidro, porque a gente não tem contaminação do plástico nem do alumínio. O alumínio das garrafas contamina a nossa água e vai para a nossa corrente sanguínea. Tem relação, inclusive, ao excesso de alumínio no sangue, tem relação, inclusive, com demência e Alzheimer. Então, eu recomendo que preferencialmente seja de vidro, a garrafa que você utiliza ao longo do dia. Claro, você vai numa academia, você leva a garrafa que você tem, mas se você vai tomar no seu escritório, na sua casa, no seu trabalho, você deixa num lugar que você vai ver aquela garrafa para você lembrar de beber água. Eu deixo lá, o período que eu estou em casa eu deixo na minha cozinha, porque toda hora eu estou lá, eu lembro. Tem dias que eu olho e falo, nossa, não tomei minha água hoje. Então você tendo uma garrafa de 1 litro ou 2, fica mais fácil para você quantificar. Porque se você toma numa dessa daqui ao longo do dia, você perde a conta. Você não quantifica, eu tomei bastante água. Minha mãe fala isso. Mãe, você tá bebendo água? Ela fala assim, bebi bastante água. Mas ela faz o quê? Ela vai lá, põe 2 dedinhos de água e toma. Chegou à noite, não sabe quanto que bebeu de água. Toda hora tava indo lá tomando de golinho, mas... Então você fazendo dessa forma, você consegue quantificar. E aí a gente tem a questão do exercício, que é imprescindível para a gente ter saúde, não tem como, não dá para negociar. Gostando ou não gostando, a gente tem que fazer. Então estabelece como se fosse um banho que você tem que tomar todo dia. Tem gente que gosta, tem gente que é abençoado, gosta de fazer atividade física, paga inclusive para correr, né? Eu tenho paciente lá que, graças a Deus, gosta. Mas para quem não gosta, se obrigue. Todo dia, meia hora, 40 minutos, ou no mínimo 3 vezes por semana, que é pra gente sair do sedentarismo, é no mínimo 3 vezes por semana. Escolhe uma atividade para começar uma caminhada, vai vendo qual atividade que agrada mais, mas estabelece essa obrigatoriedade de fazer. E aí a gente tem a questão do sono, porque no sono a gente tem a produção hormonal, e aí a gente tem que regular esse ciclo circadiano, né? Que é a gente estar desperto durante o dia, disposto. À noite a gente tem condição de descansar. O que a gente está vendo? As pessoas de dia, durante o dia estão cansadas, sem energia, chega à noite, não consegue dormir. Uma coisa retroalimenta a outra. Então o que eu falo sempre? Eu não consigo dormir cedo. Acorda mais cedo. Naturalmente você vai ter sono mais cedo à noite. Estabelece rotina. Eu não tenho tempo. Porque assim, PC, quem quer fazer,
vai fazer. Quem não quer vai arrumar desculpa. Mesmo que a desculpa seja verdade, é desculpa. Porque se a pessoa quer, ela vai acordar 1 hora mais cedo. Ou ela vai dormir 1 hora mais tarde. Mas, muitas vezes a gente não manda na gente, porque é o nosso inconsciente que manda. Nós somos programados. Então, assim como dirigir fica no automático, nossas ações ficam no automático. Então, uma pessoa que não tem o hábito, que não está programada para praticar uma atividade, ela vai ter muita dificuldade para estabelecer isso como hábito. Por isso que é importante gostar do processo. Aí, gostando do processo, ela institui como hábito. E aí, faz. Certo, a Fran também perguntou aqui, o abacaxi tem algum benefício? Ela faz chá com a casca e toma. O abacaxi, ele tem vários benefícios, a casca inclusive é maravilhosa. A bromelina, né? O miolinho também tem bromelina, então sempre que a gente vai utilizar, muita gente descarta esse miolo para fazer suco, né? Mesmo para comer, tem gente que não gosta. É importante a gente comer. A casca é legal sim a gente utilizar em chá e utilizar para fazer suco, tem gente que faz. Importante higienizar muito bem, né? Porque como ela tem aqueles sucos, então a gente precisa tirar a sujeira com uma escovinha e depois fazer a higienização e imersão. A gente pode fazer essa imersão com água oxigenada, 10 volumes, 1 litro de água, 2 colheres. A gente foge do cloro, que a gente já tem um excesso de cloro, né? Mas o abacaxi tem vitamina C, tem vários benefícios para a saúde num contexto geral. E o que a gente mais aproveita é a bromelina mesmo, tem beta-caroteno, né? Ótimo para quem tem problema respiratório, para quem tem tosse. Vamos ver aqui também A Adriana tinha feito uma pergunta aqui, ó. A Adriana Ribeiro. Se a doutora atende convênios. Não atendo. Certo. Tá. Já a Adriana Meira, junto com o César, vou juntar os dois aqui, porque o César, você falou assim, me ajuda daí também, né? A auxiliar tá mandando pergunta. Nem também. Falei, viu, PC? Mas é companheira, ele tá ajudando aqui, ó. Parceiro. Mas a Adriana falou, ela pôs assim, água com vinagre. E o César falou vinagre de maçã, é bom? Então assim, são coisas diferentes, mas como tá falando de vinagre, já coloquei no embornar tudo. Sim. O vinagre pode ser o outro vinagre, né? Aquele vinagre que a gente que tem um preço mais acessível. A gente recomenda o vinagre de maçã, que é melhor, o orgânico, que vem em embalagem de vidro. Mas se a pessoa não puder comprar daquele, o outro também serve. Qual que é a sacada do vinagre, né? O vinagre, ele traz vários benefícios para a nossa saúde. Ele faz o controle da nossa glicose, então ele ajuda a gente a reduzir esses picos de glicose, porque qual que é o problema, o PC? A gente consome muito carboidrato, né? Pão, arroz, macarrão, e aí a gente faz aquele pico, a nossa glicose se eleva. Por quê? Porque tudo isso vira açúcar no nosso sangue. Então a gente comeu, fez a digestão, aquilo vai virar açúcar, vai para a corrente sanguínea e existe uma elevação então dessa glicose, que é esse açúcar. E aí a gente faz o que? A gente produz insulina, que é o hormônio, aquele hormônio, para quem tem diabetes, usa a insulina, é o mesmo, a gente produz no nosso corpo. A gente produz a insulina para baixar essa glicose. Só que o que a gente fica fazendo? A gente come, sobe, fica nesses picos. O vinagre de maçã ajuda a gente nessa questão. Então a gente reduz esses picos. Outra questão também, ajuda na digestão, assim como o limão. E ajuda na nossa microbiota. Ele alimenta os micro-organismos que são bons para a nossa saúde. Porque a gente já sabe que tem um impacto tremendo. A gente está vendo aí vários estudos saindo de pessoas que têm diversas doenças que têm alteração na microbiota. Então a gente precisa tratar dos nossos bichinhos. Eu, inclusive, falo assim com os meus filhos.
Eu não quero isso daqui, eu não quero a beterraba. Fala, não, mas tem que dar essa corzinha aqui pro bichinho, porque a gente tem que tratar dos nossos bichinhos. O que acontece, PC? Com bastante frequência as pessoas tomam antibióticos. Os antibióticos, eles controlam os organismos patogênicos, mas eles matam os bons também. Então a gente precisa repor os bons. Como que a gente repõe? Comendo alimentos que são pré-bióticos. O repolho é um deles, por exemplo. O vinagre de maçã é um deles. Então a gente vai alimentar aqueles bonzinhos que sobraram lá, para que eles aumentem a sua quantidade, para que a gente tenha equilíbrio. Porque se a gente não tem equilíbrio, isso afeta inclusive na nossa imunidade. Questão de alergias alimentares, por exemplo. Então a gente achava que a alergia era a doença em si. Hoje a gente também já sabe que a alergia alimentar é resultado de um intestino que não está saudável, que tem uma mucosa muito furadinha, que passam macromoléculas para a corrente sanguínea. E aí o que? O sistema imune identifica como um agressor. Pessoas que têm alergia alimentar, muitas vezes é isso. Quando a gente trata a mucosa intestinal, que foi o que eu fiz com o meu filho, a gente trata a alergia. Por quê? A mucosa está preservada, está bonitinho, está passando para a corrente sanguínea o que deve passar. O que não deve, não vai passar. Então não tem reação. O sistema imune está vendo, está passando, está belezinha. Quando ele identifica uma macromolécula que não deveria estar ali, o sistema imune é ativado. E aí a gente tem as reações alérgicas. Muito bem. A gente vai dar só um tempinho. Quero agradecer todo mundo, pedir para vocês fiquem aí. É que a gente tem uma parceria com o Teatro Avenida e eu preciso passar para vocês a programação para essa semana, porque tem muita coisa boa preparada agora para essa semana que começa dezembro, né? Então, presta atenção, mas não vai embora, fica aí, porque a Rovigate continua mais um pouco com a gente, nós vamos falar de alguns mitos, alguma coisa, tem mais umas perguntinhas, tá? E a gente vai distribuir os prêmios aí. Então, é rapidinho, um minutinho, só para vocês saberem o que tem de bom aqui no Teatro Avenida essa semana. Vamos lá. E agora no programa Café com Risada, Momento Cultural, uma parceria da Web Rádio Pinhal e Teatro Avenida. Dia 8 de dezembro, sexta-feira, às 7h30 da noite, Reino Verde Encantado. A criançada vai se divertir, uma peça com direção de Veto Nicolau. No sábado, dia 9 de dezembro, às 8 horas da noite, A Fantástica Fábrica do Papai Noel, uma peça da companhia Tropeçar Mirim. Os ingressos estão a R$20 a inteira e R$10 a meia. No domingo, dia 10 de dezembro, às 8h30 da noite, Symphonic Queen, da Orquestra Sinfônica de Limeira, um concerto de som e luzes que celebra a banda inglesa que emplacou diversas faixas no que podemos chamar de clássicos da música universal. Dia 12 de dezembro, terça-feira, às 7 horas da noite, acontece a premiação dos melhores do ano promovidos pela revista Valorize. Conheça os eleitos como melhores do ano de 2023 pela revista Valorize de Espírito Santo do Pinhal. O evento terá palestra com Amanda Aliperti, proprietária da Powered by Coffee, e apresentação de Vinagrinho e Dylan. Teatro Avenida, a cultura de Espírito Santo do Pinhal passa por aqui e você é nosso convidado. Tudo bem, pessoal, é isso daí. Teatro Avenida tem uma programação maravilhosa. Inclusive, quero saber se tem alguém aí que gostaria de ver a apresentação lá da orquestra de Limeira, né? A OSLI, Orquestra Sinfônica de Limeira, que vai fazer uma apresentação com músicas do Queen, homenagem ao Queen. Nossa, vai ter, então, se alguém quiser, pode fazer nos comentários aí, porque o ingresso eu não vou sortear, porque sorteio, tem um pessoal que fala assim, ganhei, não vai, e é pra ir, a ideia é que o pessoal vá. E quem quiser, viram que tem as coisas, tem várias apresentações gratuitas, inclusive para as crianças, né? E quem quiser ir lá na Fantástica Fábrica do Papai Noel,
pode também comentar aí que é para criançada. César Martins, eu quero. Então tá bom, então vamos dar pro César lá para ir lá assistir o Queen. Legal, né? Eu vou mandar, depois eu vou pegar o WhatsApp, pode marcar aí, que vai o César, com certeza vai querer levar a esposa dele se ela não estiver trabalhando. Com certeza. Aí eu passo, porque agora as cortesias vão pelo WhatsApp, aí mando lá, tem que apresentar lá. E quem quiser levar as crianças também lá na Fantástico Papai Noel já pode comentar aí que a gente também vai distribuir algumas cortesias aí para o pessoal ir pro teatro. Vamos pro teatro, pessoal. Flávia, muito obrigado por lembrar. Aproveitando, né, a Flávia falou que eu tô sumido da academia porque nunca mais me viu no spinning. A desculpa dele é porque não tem bike, viu? Mas não tem mesmo bike no spinning, lá sai até morte naquele spinning lá. Vou falar Tá pra você. concorrida, então tá bom. Nossa vida, sai até porrada lá pra pegar a bike de spinning. Aí quando é véspera de feriado, aí fica só o professor, nem bike, nem as bikes vão, né? Eu vou comprar uma bicicleta exclusiva pra Pra você, mim. aí quando você for você leva. Né? Aí não tem desculpa. Não, aí não tem desculpa, tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó lá. A Fran falou que ela não é muito fã de exercício, né? O que ela pode fazer para iniciar? E o que pode fazer para ela iniciar com essa rotina de exercício? Ô Fran, você pode começar caminhando. Quando você for iniciar as suas caminhadas, então faz assim, ó. Estabelece segunda, quarta e sexta, separa já o horário que é melhor para você e separa meia horinha. Então, segunda, quarta e sexta você faz meia hora de caminhada e aí você aproveita já para ir ressignificando o seu prazer pela atividade física. Durante a sua caminhada você vai aproveitando para ver os lugares que você tá, para pensar em como seu corpo está funcionando muito bem, como suas pernas estão caminhando muito bem. Nós, PC, temos o hábito de valorizar aquilo que a gente perde, né? Então a gente não precisa perder, a gente precisa ter uma dor para a gente lembrar o quanto é bom não ter dor. Então a pessoa tem uma dor de dente e ela fala, nossa, como que é bom não estar com dor, né? Se você machuca, você fala, nossa, como que é bom ter, né? Estar com tudo funcionando bem. Então, quando a gente pode caminhar, a gente não valoriza. Quando a gente vai fazer, e isso, a gente fala do movimento de se colocar no presente. Então, você vai fazer a sua alimentação, agradeça pelo seu alimento. Olhe, sinta aquilo que você está comendo. Porque nós estamos vivendo de uma maneira que a gente ou está no passado ou está no futuro. Então você está comendo aqui pensando que daqui a pouco você vai trabalhar, ou você está pensando no que você vai ter que fazer à noite, ou você está pensando naquilo que te falaram de manhã que você não gostou. A gente nunca está no momento presente. É importante a gente se colocar no momento presente. Então, Fran, quando você for fazer a sua caminhada, se coloca no momento presente. Sente o seu corpo, a capacidade do seu corpo, a sua respiração, o que você consegue enxergar, o que você consegue sentir, o que você ouve. Se coloca onde realmente você está. Claro, os pensamentos eles vão vir, porque eles vêm. E a gente se coloca a todo instante no momento presente. Isso, inclusive, é uma técnica de cura. Quando a gente começa a se colocar no presente, a gente começa a valorizar mais as coisas. A gente começa a gostar daquilo que a gente está fazendo. Então é uma forma dela começar, inicia com a caminhada, não tem impacto, né, em articulação, nada. E conforme o tempo for passando, você pode ir testando vários tipos de atividade, ver aquele que te agrada mais, ver se você alterna. A gente já sabe que a musculação é uma atividade muito importante para a nossa saúde muscular, nossa saúde óssea. Então eu recomendo que todas as pessoas façam musculação. Então vai testando, coloca na sua rotina, começa com a caminhada, depois você vai testando aquilo que te dá mais prazer. Vamos voltar a falar de só uma coisinha de água que me chamou a atenção, uma coisa que o Paulo falou. Primeiro que a Márcia Mídio,
Ela perguntou qual a quantidade de água para beber durante o dia, você já comentou, né? É. Acordou a meio litro d'água de Isso. manhã. Aí depois desse meio litro a gente quantifica, né? A média é 35 ml por quilo de peso. Então a pessoa pesa 60 quilos, faz 60 vezes 35. Ah, pesa 80 vezes 35. Certo. Aí o Paulo de Tarso, ele falou que em média ele bebe 3 litros de água por dia. Só que me chamou a atenção que ele falou que é água com vanádio. Ah, sim. O que é esse vanádio? Onde que consegue isso daí? Então, o vanádio a gente já sabe, porque o PC a gente tem algumas questões também relacionadas à água, né? Então a gente já tem filtros que retiram o cloro, a gente tem a questão, a gente utiliza o vanádio para algumas coisas e para manter o pH sanguíneo mais alcalino. Então por quê? A gente já sabe que a maioria das doenças se desenvolvem um pH mais ácido, um pH sanguíneo mais ácido. Então a gente procura sempre manter um pH alcalino. Alguns alimentos têm esse papel e alguns tipos de água também têm esse papel. Então o vanádio a gente coloca sempre, muitas pessoas que têm que desenvolvem pedras nos rins utilizam a água com vanádio, mas não é uma coisa tão comum da gente adquirir, né? O que a gente pode fazer para ter uma água mais acessível, uma água de qualidade? A gente tem alguns filtros que não são tão caros, que retiram o cloro da água. E a gente tem o cloro como um desestabilizador do nosso organismo. E a gente tem algumas questões também sobre hipófise, né? O impacto do cloro no nosso organismo no contexto geral, do excesso do cloro, do flúor também. Certo. Você tinha falado até para fazer higienização, usar água oxigenada em vez de cloro. Sim. E eu tinha visto no supermercado que já vende as coisinhas de cloro, então é preferível água oxigenada do que... É que assim, como a gente já tem várias, que nem a nossa água já tem bastante cloro, né? Que algumas pessoas fazem higienização e aí tem muita dúvida com relação à higienização, né? Ah, será que a água com vinagre higieniza? Eu preciso do cloro? Posso pôr que boa? Não é a que boa? É diferente? Como que eu posso fazer? A gente tem já o ozônio para higienização, não é uma coisa tão acessível, seria uma boa opção. Mas aí pra gente fugir, não é que o cloro seja errado, se a pessoa for, porque a higienização correta qual é? Uma colher de sopa de cloro, que pode ser a que boa, assim, né? Uma colher de sopa para 1 litro de água. Então a gente primeiro retira a sujidade do alimento, aquilo que é cisco, né? Bichinho. Então a gente retira em água corrente. Depois a gente faz a imersão dessa fruta, dessa verdura. Depois dessa imersão a gente passa na água corrente de novo. Para fugir do cloro, então a gente pode utilizar água oxigenada, porque essa água oxigenada ela não vai ficar no alimento, ela vai evaporar. Então a gente faz da mesma forma, em água corrente, retira aquela sujidade, depois faz a imersão, 1 litro de água, 2 colheres de água oxigenada. No supermercado tem de 1 litro, já para esse fim, para não ter que ficar comprando, 10 volumes. 10 volumes. Isso. E aí você deixa lá na sua cozinha, lá embaixo da pia, faz a imersão, deixa lá 20 minutos, meia horinha e depois passa em água corrente de novo. Você vai ver que solta algumas coisinhas que a gente não veria, né? Uhum. E aí pode consumir já. Muito bem, Ana Rita Souza falou que tá maravilhoso o programa. A Ana Rita aqui de Pinhal, será? Você conhece a Ana Rita Souza? Não. Conhece? Sim. Vamos dar um presente para ela? Ana Rita, você tá aí? Ela acabou, faz 3 minutos que ela comentou, né? Então, ela deve estar aí. Vamos dar o pastel do Zambi para ela? Ganhou um pastel lá do Delícias do Baú. A gente não sorteia, porque senão tem gente que ganha sempre, tal. Então, os que aparece de novo aqui, de novidade, a gente vai dando presente também, né? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? O que falta agora? Falta
Marmita também. Eu demorei para falar, daí o pessoal desapareceu, né? A Flávia quer pastel. Ah, Flávio, você não vai querer pastel. Ó, comer pastel, depois vai ter que compensar, hein? É a minha vingança isso. Vai compensar, hein? Ó, a Fran falou que vai começar amanhã, ela já vai começar. Ótimo. A caminhar. Olha o que você fez, ó, já valeu a pena você ter vindo aqui. Ó. Maravilhoso, Fran, parabéns. A Adriana Ribeiro, nós vamos dar a panqueca para ela, Certo. lá do Vanilla Ice Gourmet, ali para trás do mercado municipal, Vanilla Ice. Então, a Ana não, é a Adriana. Aí ela ganhou a panqueca. Deixa eu ver aqui também. A Milena Valsec chegou. Cheguei PC Roga. Falou de prêmio, aparece a Milena. Olha lá, a rainha do Pix. Você fala do Pix, eu vou falar pra você. Ela tinha que chamar Pixlena Valsec, né? Que ela gosta de Pix. Ela já pegou todos os prêmios, não tem como mais prêmio para eu entregar para ela, né? Bom, é isso daí. Deixa eu só fazer uns mitos e verdades que tem. Água com gás. Faz mal, faz bem? Se a pessoa não tiver problema intestinal, não faz mal. A maioria das pessoas tem problema intestinal, não sabe? Uma permeabilidade. Se não tiver, se tiver uma saúde, se considerar saudável, não tem problema. Certo. Pode, inclusive, PC, utilizar água com gás para sair do refrigerante. Então, o que a gente faz? Coloca umas rodelas de limão, umas rodelas de laranja, a gente saboriza essa água. A erva cidreira é legal bater no liquidificador, coloca com limão, joga essa água com gás junto, dá um gostinho, bastante gelo, fica gostoso. Tudo bem, a Milena falou que ama você. Ah, ela é um amor. Que ama. Teve uma pergunta que foi feita lá no comecinho, eu ia fazer e esqueci. Aquele H2O, a pessoa toma todo dia. Refrigerante. É refrigerante, então entra, não perde nada, certo? Olha lá, a Fran falou, água saborizada com rodela de laranja, maçã, limão. Isso, ótimo. Hortelã, né? Ela perguntou se tem o mesmo efeito de água ou não, água saborizada. Sim, a gente ainda tem algumas vitaminas que a gente aproveita das frutas, né? Do que tiver inserido ali. Mas no supermercado não tem água saborizada, tem? Não, a gente saboriza em casa. Até tem, viu, PC? Aí tem que ver se não é a mesma do H2O. A gente tem que olhar Seja na gasificada composição. com açúcar. Tem que olhar sempre a composição. Quanto mais coisa tiver lá, pior é. Muito bem. A Milena falou que trabalhou com você na Proerd quando você era policial militar. Sim, ela me ajudava. Ela ajudava, né? Então é isso. Inclusive, era uma coisa que eu ia perguntar. Você tem um casal, né? Tem 2 filhos. Sim. Né? E criança para comer é a coisa mais difícil, é o terror dos pais, né? Como é que você faz? Porque a gente vê que você posta vídeos que ensina eles a comer. É uma luta? Não, ou você não é. Não é, porque vira luta quando a gente deixa que aquilo se estabeleça. Quando a gente olha, se a criança, o que acontece? A gente não aprendeu a se alimentar, né? Então a gente foi se alimentando do jeito que deu. O que acontece com a criança? A criança demonstrou uma seletividade, desde pequenininho a gente já tem que observar. Se essa criança não está demonstrando que aquele alimento não está caindo legal para ela, nós respeitamos a individualidade. A criança que briga muito com sono, você pode ver que é uma criança que provavelmente tem um refluxo. Quais alimentos causam esse refluxo? Às vezes a seletividade está nos dizendo algo e a gente precisa olhar. Mas quando a gente torna esse processo natural, se você prepara o alimento e é normal, é natural ter uma diversidade de alimentos ali, a criança tem que ter a liberdade de escolher. Então, se só tem alimento saudável ali, ela vai escolher alimento saudável. É claro que se você fizer uma batata frita e colocar uma salada de chuchu, é claro que ela vai na batata frita. Eu também. Você também. Uhum. Por quê?
porque agrada mais ao nosso paladar. Por mais que eu goste de chuchu. Então, assim, ó, precisa olhar o que você está disponibilizando para essa criança e a forma com que você está conduzindo. A gente dá muita atenção se a criança, você colocou no prato a criança, eu não quero, não, você vai comer. Não, não precisa. Se ela não gosta, ela não vai comer. Hoje, passado 2, 3 dias, você vai oferecer de novo de outra forma. Daqui a pouco ela está comendo sem perceber. Eu faço um sorvetinho em casa, que eu congelo as bananas, serve inclusive para quem tem essa vontade de comer doce louca à noite, né? Você congela as bananas, eu sempre tenho fruta congelada. Eu pico as bananas, congelo, pica mamão, congela, morango congela, as crianças gostam mais que morango. E a banana, ela já é doce, a banana nanica, madura. Então quando você bate ela com o morango, eu bato no processador, vira um sorvetinho. E aí elas comem a fruta achando que tá tomando um sorvetinho ali. Se a criança tá acostumada com sorvete tradicional, industrializado, vai sentir, com certeza vai sentir. Gradativamente, você vai fazendo as trocas sem impor, sem fazer daquele momento uma coisa desagradável, porque senão a criança vai associar essa imposição, um momento desagradável, ao momento da alimentação. Tem que ser um momento feliz. O momento de comer é um momento feliz. Inclusive o César falou que o filhão tá lá assistindo, tá acompanhando a gente lá. Um abraço pra ele. Meu amor. Tá assistindo lá. A Milena falou que estava numa reunião, por isso que ela chegou atrasada. Mas seja bem-vinda, Milena. Bom, só que agora a gente já está chegando ao final do programa. Você não acha que está faltando ainda sortear? Então, é que assim, deixa eu ver aqui. Café, a marmita. Mas então, tô querendo ver porque... Deixa eu ver aqui para quem que vai. Para quem que a gente vai mandar aqui. Tem o Alanches também, né? Tem o lanche do Alanches também, né? Só que eu tô vendo que até a Tereza Lopes, que acabou de entrar. Boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Tereza, você acabou de entrar, falou boa noite e já vai ganhar, né? Para ver que quem acompanha o programa Café com Risada ganha também, sempre ganha, né? Vamos passar o que para ela? Vamos dar o lanche lá do Alanches, tá? Você ganhou um lanche lá do Alanches. Eles ficam de segunda a sábado ali no Pedro Corsi, na Rua Mário Pazotto, número 51. Pode ir lá que você vai ganhar então o queridinho, que é o lanche deles lá do Alanches. A Ivone quer café. Vamos dar café para a Ivone? Vamos dar um café para a Ivone, porque a Ivone, toda vez que a gente leva café, a gente leva uma coisa para a Ivone, ela dá um monte de coisa para a gente, dá mais do que a gente pega, né? Inclusive, quem quiser comprar coisa de Natura, Avon, de não sei o que lá, da Jequiti, procura lá a Ivone, que ela é representante. A Fran já pegou a marmita? Já, né? Eu acho que eu já... Não lembro. O que nós vamos fazer? Eu acho que não. não. Marmita? Não. Então vamos dar uma marmita pra Fran. E aí, tá tudo certo aí? Tudo certo. Então pra Flávia eu vou dar mais um café, porque a Flávia pediu um monte de coisa, café pode. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe o esquema. Tá bom, Flávia? Eu levo na academia lá pra vocês. Então a gente vai chegando ao final, mas antes eu preciso, porque chega um momento aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu tô pegando. Cadê o café? Aqui. Isso. Eu peguei, mas eu vou passar para você, que esse daqui é um presente que o Zé Mauro, né, manda para nós aqui, entregar para os nossos convidados, né, para um agrado lá do Café Zé Mauro. E também para você, esse daqui que é o item exclusivo, que é, ó lá, Café com Risada Eu Fui, para lembrar da sua participação aqui no programa Café com Risada. Essa é a xícara personalizada. Falando nisso, a Josi não apareceu hoje. Será que ela está de mal com a gente? Ela não apontou hoje, né? Mas daí. A Milena, que é a marmita. Ô Milena, agora já foi. A marmita foi ali pra...
Você já pegou a marmita, Milena? Eu vou ver se o Du arruma uns panetone também pra gente sortear, mas é pro próximo programa. Panetone, maravilhoso. Aí eu tenho que agradecer a vocês, porque eu tinha falado que se chegasse a 2.000 visualizações em algum programa durante a semana, eu iria gravar uma dancinha do TikTok. E aí, olha lá, a Daia do Alan chegou, do Alanches. Seja bem-vinda, Daia, muito obrigado por acompanhar. Né? Já distribuímos aí o lanche, já entregamos o lanche seu aí, depois nós vamos ver o nome aí, eu te aviso. Quero agradecer então porque na live do Dr. Rubens deu certinho, quando deu uma semana chegamos a 2.000 visualizações, agora está 2.200. O do Monsenhor aí já meteram o pé já chutaram o quarto, já foi para 3.800, está quase 4.000 visualizações, então quero agradecer. Porque, inclusive, quero agradecer um outro detalhe, que todo mundo que participa do Café com Risada tem sido muito educado, muito colaborativo, mas que, assim, faz pergunta para os temas que estão aqui, não querem criar polêmica, e isso ajuda bastante. É de coração, é um público maravilhoso, esse que participa do Café com Risada, devo muito a vocês, muito obrigado. Né? Inclusive, vocês vão compartilhando aí para mais pessoas do bem poder participar aqui, né? Ninguém faz pergunta para criar polêmica, todo mundo pergunta, dúvida, pergunta as coisas, participa, e é isso que a gente quer, porque é um atrativo para família, né? E acho que é só isso daí que eu tinha para falar, acho que é. Depois, na hora que terminar, eu vou lembrar, né? A Ivone adorou a entrevista, muito obrigado, Ivone. A Tereza quer ver a dancinha, vai ver, tá? Agora a Ana é a minha coreógrafa, ela tá me ensaiando lá. Tá difícil, viu, tá Tereza? Difícil. Eu quero... Vai acumular as danças, isso sim. Então, mas tá certo. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito por sua participação. Convidei, já de pronto você aceitou, então muito obrigado por Imagina, PC, eu que agradeço. A gente ter a oportunidade, né, de ampliar a nossa voz para que chegue a outras pessoas, para que a gente consiga que uma pessoa mude seus hábitos, saia de uma doença, saia de uma dor, de uma insônia. É só a história que você contou daquela senhora. De uma depressão, de repente, realmente. Se a gente consegue atingir mais pessoas, levar a saúde, ampliar os horizontes dessas pessoas, né? É maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. A Fran tá desesperada, falando, não acaba não, tá muito boa. Gente, ela passou, já fez 24 horas lá, porque a Rovigati, ela é nutricionista, mas também ela serve como bombeira militar aqui em Espírito Santo do Pinhal, e parte do meu agradecimento é por isso, porque ela passou 24 horas acordada, né? E agora ela já tá espalhada de sono, né? Mas a última pergunta da Fran, ela pode comer gelatina para substituir o doce? Olha, gelatina não é uma coisa saudável, mas é melhor se ela... Fran, faz esse sorvetinho que eu te falei que você vai gostar. Mas a gelatina é melhor do que você comer outras coisas, assim, se você está controlando caloria. E a Flávia lembrou, só não pode colocar leite condensado. Aí também, aí arrebenta com tudo. Aí não vale. Tá certo. Então, muito obrigado, pessoal. E pedir para vocês, agora a gente encerra, tem a chamadinha, né, de encerramento, na verdade, os créditos finais, que tem o nome de todos os nossos colaboradores, nossos parceiros. E se você tiver interesse em algum, você pode parar o vídeo, que tem o telefone, tem endereço, tudo, para você poder prestigiar esse pessoal que, colaborando com o Café com Risada, está também trazendo cultura, entretenimento e informação para a sociedade pinhalense, tá certo, gente? Semana que vem, Daniela Nepp, ela é biomédica, vai falar sobre estética facial, botox, tripox, durepox, todas essas coisas aí, né, rebox, que o pessoal gosta de colocar. Ela vai vir e vai falar a respeito, vai tirar todas as dúvidas a respeito de tratamento estético. É uma biomédica. Ela vai estar aqui, já está confirmadíssima, terça que vem, 7h30 da noite, uma biomédica aqui no Café com Risada. Certo, gente? Então, até terça-feira que vem, não esquece de compartilhar, curtir, e a gente se encontra lá. Fomos! Tchau, tchau!
E cadê aqui? Ah,